Então vamos estudar o assunto de fala oração. É o livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. Aquela apostila que está estudando o pastor Antônio, ele está mencionado aqui do versículo 15, falando dos atributos de Deus, as características de Deus, a onipotência de Deus. Então aqui no versículo 14, a oração de Ezequias. E tomando Ezequias as cartas da mão dos embaixadores, depois que as tinha lido, subiu para a casa do Senhor e as estendeu Ezequias diante do Senhor. E orou Ezequias diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Depois para frente, depois nós vamos lá em Isaías, depois, capítulo 37, versículo 14 e 15, também fala esse mesmo assunto. Então nós vemos aqui a oração de Ezequias. Então Ezequias, quando ele tomando as cartas nas mãos, fala aqui, que Sanaqueribe, ele fazia todas essas declarações, que já não vimos, mas está para trás nos versículos anteriores, né? É mencionado aqui, acima de uma carta enviada para Ezequias. Mas Ezequias, ele tomou essas cartas, ele levou as cartas ao templo, fala aqui ao templo, né? E ele já estendeu diante do Senhor em oração. Nós vemos uma diferença dos pedidos de orações, da oração daqueles irmãos, dos profetas, desses homens de Deus, no Antigo Testamento. Eles iam direto a Deus, o Senhor. Eles iam direto, costumava ir ao templo, que fala aqui que ele subiu ao templo, e ele se estendeu, diante do Senhor em oração. Ele se entregou, ele levou. E hoje nós somos admoestados a orar ao Senhor Deus, em nome de Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, naquele tempo, ele não tinha vindo a este mundo, ele não tinha morrido na cruz, ele ainda não tinha passado, abrido, os céus estava fechado até aquele tempo, até o tempo de Cristo, E nós vemos também que naquele tempo, olha às vezes, irmãos, como é que é as coisas, eu não sei se é Efésios, não me lembro agora onde que está escrito, que fala que ele desceu até as partes mais baixas da terra, acho que é Efésios, ele desceu, O que quer dizer? Porque ele desceu lá do céu. A humilhação que Jesus que ele teve, não tinha mais do que isso para com ninguém. Ele foi humilhado, ele deixou a glória que ele tinha nos céus, e ele desceu, as partes mais baixas da terra, que ele passou pela cruz, e foi descendo, vamos notando. Ele depois sepultaram ele, é o máximo, não tinha como. Mataram, vimos ontem, crucificaram Jesus, puseram uma coroa de espinhos, aí pôs lá nas partes mais baixas. E quando ele subiu ao céu, ele fala que ele levou o cativo e o cativeiro. Acho que eu já falei isso aqui na igreja uma vez. Ele levou o cativo e o cativeiro. Porque antes, quando morria, não vê que lá fala que Lázaro, no seio de Abraão, ele clamou. Então, quando morria no Antigo Testamento, ele ia no seio de Abraão. É uma figura dizendo assim, é um lugar. E depois, quando Jesus levou cativo, o cativo é as pessoas, hoje os sequestrados, eles são os cativos. O cativeiro é o lugar que está preso.
Quando eu falei levou o cativeiro, ele levou o seio, ele levou tudo. O seio de Abraão, naquele lugar, o cativeiro, o lugar que ficavam as almas salvas, né? Ele levou as almas e o cativeiro, levou tudo. Então quer dizer que aí Jesus levou tudo para o paraíso. Ele levou o cativo e o cativeiro. Então, e agora então nós não vamos, mas não fala que hoje morreu, está no seio de Abraão, está no paraíso. Quando Jesus disse para o ladrão, o malfeitor, fala, hoje estará comigo no paraíso. Então essa oração, e orou Ezequias diante do Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Então ele fez uma oração engrandecendo a Deus, só tu, não tem outro, ele falou, só tu, Deus de Israel, que habita entre os querubins, os anjos, lá no céu, só tu, Deus, cercado de anjos. Era uma orquestra que tinha tudo louvando a Deus, dia e noite tem, né? E só tu é Deus, de todos os reinos da terra, de todas as nações, de tudo que reina, de todos os reis, de tudo que reina. Então ele exaltando a Deus, e criaste os céus e a terra. Em outras palavras, né? Todos esses deuses, né, das quais as nações mencionadas por Sanaqueribes, nos versículos anteriores, capítulo, de fato não existiram. Ele fala, só Deus é Deus, o Criador de todas as coisas. Esses deuses não existem, só Deus. Então, Ezequias dizendo, assim Ezequias começa a sua oração ao Todo-Poderoso, que esses deuses, tudo que se fez para imaginações de homens, só tu é acima de tudo. Aí ele fala no 16, inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouça. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouça as palavras de Sanaqueribe, que enviou, quer dizer, carta. Ele enviou, ouça, e veja, a blasfemar o Deus vivente. Quer dizer, o discurso escrito aqui pelo monarca pagão, Sanaqueribe, certamente está contra Deus, com certeza, porque ele falou assim, é verdade, no 17, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram as gentes e as suas terras, e que puseram no fogo os seus deuses, porquanto eles não eram deuses. Eu falando 17, eles não eram deuses, isso está até hoje, né? Crendo nesses deuses, e sim, obra das mãos de homens, madeira ou pedra, por isso mesmo os destruíram. Por isso que foi destruído, porque eles eram obras das mãos de homens. Então Sanaqueribe, ameaçando Ezequias, ele fala que ele destruiu tudo. Ele destruiu porque é obra de homem, mas quer dizer, com o meu Deus não, o Deus que ele serve. Porque em outra passagem fala assim, que ele exortando o rei, então que Ezequias estava falando que Ezequias estava enganando o povo, estava exortando, enganando, desse Ezequias, servindo esse Deus, aqui que ele fala, Deus poderoso, ó, e sim, obra das mãos de homens. Então tem esses deuses que nós vemos, que a turma crê, essas imagens, escultura, como fala lá em Salmos 115, né? Então tudo obras das mãos de homem. Tudo que o homem faz, o homem imagina uma coisa e faz, e Deus ele está acima de tudo. Aí ele fala aqui, ó, então, é verdade. Então todos os deuses que é feito mão de homem, é verdade que é imaginação de homens. Então aqui, ele fala assim, ó, todos os deuses pagãos eram mero produto da imaginação de homem. A coisa é assim. Se houvesse qualquer poder conectado neles, está dizendo assim,
a ele era sempre da parte dos espíritos demoníacos, não do Espírito Santo, porque o espírito demoníaco, o espírito de demônios, ele faz fantasia, ele engana as pessoas, ele faz milagres, faz prodígios, como lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, fala que no dia do juízo, no dia que Jesus já falou lá para os fariseus, está escrito, né, que Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, obras boas, obras divinas, em teu nome não profetizamos, em teu nome, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, usando o nome, em teu nome não expelimos demônios, expulsando os demônios, em teu nome não fizemos prodígios, prodígio quer dizer curas divinas, essa é cura. E Jesus fala assim, apartai de mim, nunca vos conheci como os meus. Então aqui, aí fala aqui agora no versículo 19, agora pois, ó Senhor nosso Deus, nos salve, te suplico, da sua mão, para que saibam todos os reinos da terra, que somente tu és Senhor e Deus. Então esta oração ela foi respondida ao pé da letra, depois da grande vitória de Judá. Então dirão entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor para eles. Antes dela em Isaías, vamos ver em Salmos 125. Salmos 125. Olha bem aqui que fala aqui, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então aqui nós vemos que Deus está ao redor de seu povo e Ele protege. Basta confiar no Senhor. O Senhor está em nosso redor, nós somos povo do Senhor. Então, apesar de muitos ou muitas ataques de Satanás, que Satanás ele ataca o seu povo. Satanás não está atacando as pessoas que não é de Deus, porque eles já estão sendo governados. Então ele está atacando o povo de Deus, e Deus promete aqui que Sião sempre ficará firme, refere-se a Jerusalém, falando para o seu povo. Deus está falando para o seu povo. Aqui, agora no versículo 126, quando o Senhor fez retornar do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, quando eles receberam o milagre, quando o Senhor fez voltar, estavam como sonhando. Sabe que aconteceu isso? Sabe que às vezes acontece algo em nossas vidas, a gente parece estar sonhando da libertação. Demonstra que a libertação de Jerusalém, de Senaqueribe, é tão glorioso que tudo parecia um sonho, em 2 Reis 19, 20 e 35. Pois talvez ele volta lá. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então nós devemos sempre estar com esse espírito de lembrar que Deus fez grande coisa em nossas vidas, de tirar nós das trevas, da perdição do mundo. Esse dia, eu não vou citar o nome aqui, porque não lembrei de falar antes, que eu visitei a casa do irmão, que ele falou assim, faz 20 anos que eu estou afastado da igreja. Mas ele falou, peco, caio, que assim como todos nós pecamos. Meu irmão, uma coisa eu digo, eu vejo em minha vida, voltar como eu era antes, fazer como eu era antes de eu vir a Cristo, não.
Isso não. E às vezes eu erro, vou fazer uma coisa, vem no meu pensamento. Estou errado. Estou assim. Então o cristão, quando ele afasta da comunhão, né, ele esfria, como ele estava conversando naquela hora, né? Ele esfria. Quanto mais tempo ele demora para procurar a cobertura, né, de Cristo, e na igreja voltar assim no aquecimento, mais frio ele fica. Quanto mais ele demora, ele vai esfriando, ele vai esfriando, ele vai esfriando, chega a ficar gelado, gelo. Mas ele falou: não, como eu era, eu vejo, não voltei. Como eu era, não. Caiu. Então nós vemos aqui que o Senhor ele faz grandes coisas em nossas vidas. E quanto mais nós estamos perto, quanto mais nós buscamos a cobertura do Senhor, nós estamos libertando mais ainda do mundo. Então devido. Então, faz-nos voltar outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas colherão com regozijo, com alegria e com júbilo. Aquele que semeia boas novas, boas notícias, prega o evangelho para as pessoas, para este mundo. Aquele que semeiam, ele fala, com lágrimas, com dificuldade, que o povo antigamente, os cristãos hoje estão muito na mordomia. Os cristãos da antiga, eles semeavam com lágrimas, sofrendo. Então, ele fala assim, colherão com regozijo, com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com regozijo, trazendo consigo os seus molhos. Então, Paulo disse também na sua carta, na carta em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, a sua semente, a qual é Cristo. Cristo que é a semente que nós devemos semear. Então, aí ele fala, e os molhos são um símbolo da colheita, que por fim é a justiça. Agora eu falei lá bom salmo aqui, vamos em Isaías, capítulo 37, a partir do versículo, vamos começar do 14. Ezequias ora a Deus por ajuda. Então nós devemos só seguir o mesmo exemplo de Ezequias, orar a Deus por ajuda. Quando nós pedimos, primeiro procuramos a Deus, depois procuramos a ajuda de um irmão, a ajuda de homens, mas primeiro procuramos a Deus, levamos nossos pensamentos a Deus, pedindo ajuda, aí vamos procurar os recursos, porque nós temos que ser prudentes, correr atrás. Pede saúde a Deus, pede força a Deus, pede ânimo. Olha o versículo 14 aqui de Isaías, capítulo 37. E tomou Ezequias a carta da mão dos mensageiros, repetindo, mesma coisa, falando de lá em outras palavras, e a leu. E subiu para a casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Esta última mensagem foi enviada a Ezequias em uma carta, está lá em 2 Crônica também, 32 e 17. Nós vemos carta. Olha, irmão, carta é bom receber carta boa, porque você recebe uma carta meia difícil, ameaçadora, né? Aqui, e essa carta aqui que vemos é uma carta arrogante, uma carta orgulhosa, uma carta arrogante, uma pessoa se engrandecendo, com orgulho. E ao estender da carta aqui diante do Senhor, não quer dizer que a conversa de Ezequias, que Deus não ia ouvir, que Deus já não sabia antes. Quando Ezequias, fazendo tudo esse propósito, esse pensamento de levar a carta lá no templo, olha, lá no templo, era costume, para orar, estender e se expor adiante de Deus, Deus já sabia.
É muito curioso que tem alguém que não conhece o poder de Deus, a onisciência de Deus, não sabendo que Deus já sabe todas as coisas antes de acontecer. Antes de vir ao mundo, Deus já sabe quem vai ser dele, quem vai aceitar o filho dele e quem não vai. Quando nasce uma pessoa, vem ao mundo, vem uma criança ao mundo, vem uma pessoa ao mundo, Deus já sabe. Nós olha com um modo de olhar, né? Pode ter um pensamento, mas Deus conhece aquela pessoa já com 100 anos, se chegar até 100 anos. Por isso, então aqui, então antes de Ezequias escrever, Deus já sabia. Não foi projetado assim para que recriminasse a recriminação de Sanaqueribe pelo Deus de Judá, somente estivesse diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor dizendo, então essa aqui é a resposta: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então a oração de Ezequias, ela é muito interessante e merece muito a nossa atenção. Ela é digna da nossa atenção. Seria o mesmo que nós orásse hoje desta maneira: só tu, Senhor, com esse mesmo intuito. Agora nós somos ensinados por próprio Jesus que nós devemos ir ao Pai em nome dele, ir ao Pai em nome do Filho. Que interessante. Está lá em Hebreus, diz, né? Ele é autor e consumador da fé, ele é o mediador entre o homem e Deus. Ele que faz tudo intermédio. É a mesma coisa que você vai fazer um negócio aqui, você arruma um corretor, ele é o intermédio. Então Jesus, ele é o mediador entre o homem e Deus. Então nós falamos a Deus em nome de Cristo. Pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Cristo. Porque você vê quando Jesus lá na cruz falou: Pai, não imputes esse pecado, aquele pecado, menos esse, pediu a Deus, né? Perdoa-os. Olha, ele falou, Jesus não perdoa, Pai, Deus sabe o que faz. Porque quem perdoa pecado é Deus. Eu ouvi um pregador de outra igreja, um pastor, não me lembro, falou assim, eu na hora assim um pouco estranho, e ele estava certo, dizendo assim: Jesus não perdoa pecado, quem perdoa pecado é Deus, é o Pai. Ele pagou o nosso pecado, o pecado da humanidade. Então ele está no meio. Então agora Deus não perdoa se não for por ele, por Cristo. Se não tiver, ele falou assim, uma pessoa que não tem Cristo, que não é filho de Deus, ele pode orar, mas é vazia. Deus, por misericordioso que seja, ele atende, ele manda sol e chuva, saúde para todos. Mas uma em especial, ele não vai atender, porque ele não vai orar em nome do Filho. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o nosso irmão mais velho. E nosso Senhor, porque ele é Deus. Ele é o primogênito entre os irmãos. Todos que vão ressuscitar, ele é o primeiro que fez as primícias dos que dormem. Interessante. Dorme, quer dizer, todos os corpos que estão dormindo na tumba, o espírito não dorme, nós sabemos disso. Mas todos os corpos que estão dormindo, quem fez a primícia, quem foi o primeiro que dormiu na tumba foi o corpo, Jesus, o corpo dele. Ficou dormindo aí por quanto? 3 dias, 3 noites.
ficou dormindo. No terceiro dia, ele ressuscitou. Então, ele ascendeu aos céus. Ele ainda ficou andando aqui na terra, em corpo glorificado, depois que ele ascendeu aos céus. Então, aqui nós vemos aqui, lá em João, João 16, 33. Vamos ver lá para aqui, João 16, 33. João 16, 33. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele fez isso pela cruz, Jesus, para que nós possamos viver. Ele deu uma injeção de ânimo nos discípulos e para nós também. Falou, olha, ele num certo sentido, ele já alertou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Não é que vocês estão seguindo Jesus, vão me seguir, vocês vão ter uma vida do mar de rosa. E nós também, quem promete isso está equivocado. Então você vem para Cristo, mas só que as pessoas hoje, eles usam outro método. Eles não falam que é Cristo, é a igreja, não é? Eles falam que é uma igreja. Vocês vêm para a igreja, traz a sua oferta, dá o seu dízimo, oferta a gordo. Quanto mais dá, mais ser abençoado. Vem para a igreja que vai melhorar teu casamento, vai melhorar a tua família. Então, vida. Você vê falar assim que a pessoa fica rica de repente, né? Fica empresário, nessa dificuldade que está hoje, né? E é homens que está prometendo. Deus não prometeu, Jesus não prometeu. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é aqui, no versículo 17, aqui em Isaías ainda 37, inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, o qual enviou para blasfemar do Deus vivo. Então, não parece aqui que ele está tão ingênuo aqui, nós vamos julgar assim. Então ele está orando com insistência. Inclina, ó Senhor, olha, quer dizer que inclina, vê bem. O teu ouvido ouve. Os teus olhos que vê. Estão falando que Senaqueribe está blasfemando do Deus vivo. Porque Ezequias, ele lutando, falando, confiando no Deus verdadeiro. E os outros não. Deus feito por mão de homem. Este é um rogo condizente com a promessa feita a Salomão. Em 2 Crônicas 7,15, né? Ezequias está se firmando nesta promessa, a promessa que Deus já fez para Salomão. Então, e como nós também podemos tomar posse de muitas promessas que Deus tem feito para eles, e podemos também tomar muitas promessas feitas na palavra de Deus. Está em Marcos 9, 23, João 14, 14, 15 e 7. Então nós devemos confiar no Senhor. Certamente, ó Senhor, os reis da Assíria destruíram todas as terras e as suas comarcas. Tudo que aconteceu, ele vem repetindo, falando assim. Parece que vai ficar bem enfatizado para nós, né? Então falou, olha, certamente, ó Senhor, os reis da Assíria destruíram todas as terras e as suas comarcas e entregaram os deuses deles ao fogo, porque não eram deuses, a não ser obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Por isso, vimos até aqui, porque lá falou isso, e Isaías falando de novo também. Então Ezequias não negou a existência, ele não negou da existências daqueles falsos, daqueles homens, da força e do poder dos assírios.
das forças da maligna deles, né? Que todos sabiam que eles eram poderosos. Então, o problema existente não demonstra uma falta de fé. Então, quer dizer que quando Ezequias ele fazia isso, então ele não estava mostrando falta de fé, pelo contrário, ele estava mostrando uma fé em Deus que ele confiava, mas nos outros não, e assim nós também, nas dificuldades que tinha, muitas dificuldades, ele passou por muitas dificuldades, e nós também, às vezes passamos dificuldades, não clamamos a Deus. 20 que fala: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Versículo 20 de Isaías 37. Então, vamos parar aqui, né? Que continua aqui, ó, Isaías, aqui no versículo 21, mas vamos parar. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus. Então, nós devemos seguir o conselho desses homens. Livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu é o Senhor Deus. Então, toda petição aqui se faz ao Senhor. E nós devemos também, como costume nosso mesmo, fazer como Ezequias fez. Todas as petições levaram a Deus. Que a libertação vem depois de Deus nos ajudar, aí nós vamos triunfar, se regozijar pela glória de Deus. Tudo nós fizemos pela misericórdia de Deus. Então isso, meus irmãos, é isso aqui. Então nós começamos aqui em Ezequias, a oração de Ezequias, e tomando Ezequias as cartas da mão dos embaixadores que vieram entregar as cartas para ele. Depois que tinha lido, subiu para a casa do Senhor e as estendeu Ezequias diante do Senhor, de Deus, né? Ele estendeu, então entregou tudo diante de Deus. Então entrega os problemas que tem a Deus, não ficar com nós mesmos, murmurando, reclamando, havia o costume, né? Amém? Amém, então que possamos estar à noite aqui novamente, para cultuar o nome de Deus. Um abraço a todos.